Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, Entrevista. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Svedberg Nascimento Barbosa. Vamos abordar uma área muito importante, que é a bioética. Vamos conhecer o papel da bioética do Brasil na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Vamos também discutir a importância da bioética na elaboração das políticas públicas de saúde e na Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nosso convidado é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Ministrou aulas em cursos de pós-graduação de bioética na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e na Universidade Estadual de Campinas. Exerceu várias funções no governo federal e no governo do Distrito Federal. Desde 2016, é assessor da Fiocruz Brasília e docente na Escola Fiocruz de Governo, nos cursos de especialização em saúde coletiva e mestrado profissional de políticas públicas em saúde. Atualmente coordena a disciplina Direito Sanitário, Saúde e Justiça Social do mestrado da Fiocruz. É autor de muitos trabalhos científicos e capítulos de livros. Muito obrigado, professor Svedberg, por ter atendido ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para conceituar a bioética, enfatizando a sua importância. Eu que agradeço, professor Isaac, é sempre um prazer estar dialogando com você, uma pessoa de experiência extraordinária, professor emérito da Universidade de Brasília, que desenvolve um trabalho muito importante no Movimento Brasil. E quero dizer, inicialmente, que a bioética, sem que a gente perceba, ela está em todas as condições de todos os momentos da nossa vida. Conceitos são os mais diversos que se adotaram sobre a bioética, mas eu prefiro me ater a um dos grandes formuladores da bioética com que a gente tem um alinhamento histórico muito mais forte e é um reconhecimento internacional dele, e que a bioética nossa no Brasil, desde o primeiro momento, trabalhou e trabalha com os seus ensinamentos. A chamada bioética potteriana. O Van Rensselaer Potter era um bioquímico e, ao mesmo tempo, um oncologista, muito preocupado com a sobrevivência da espécie, do ser humano e a situação do planeta. E ele, de certa forma, aproveitou de maneira muito inteligente o seu papel como oncologista para dizer que aquelas ações devastadoras das células cancerígenas sobre o corpo humano poderiam ser comparadas à ação do homem sobre a natureza ou sobre o planeta. E com isso ele disse, olha, é necessário estabelecer um diálogo interdisciplinar entre as ciências da vida, conhecimento biológico, bios, e, ao mesmo tempo, o sistema de valores, a filosofia, a ética, etc. E, então, ele constituiu esse neologismo chamado bioética, que é esse diálogo interdisciplinar entre a ciência da vida e o sistema de valores, no caso, a ética. Bem, a partir dessa formulação original de Potter, nós tivemos avanços extraordinários. Mas, ao mesmo tempo, se conformou de maneira muito forte uma bioética mais reducionista,
principialista, apenas tentando colocar como princípios universais 4 grandes princípios: o da autonomia, da justiça, da beneficência e da não maleficência. Esses princípios logo se percebeu que eram insuficientes para a concepção original de Potter, que entendia o mundo de maneira muito mais ampla. A preocupação dele com a sobrevivência humana era tão grande que ele pretensiosamente colocou o nome de ciência da sobrevivência, a bioética. Muito bem. Os valores e os dados que estão colocados em toda aquela formulação hoje, nós podemos perfeitamente encontrá-los já na Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco em 2005, com a participação muito forte da delegação brasileira, da Cátedra Unesco de Bioética da UNB, sobretudo com o seu titular, o professor Volney Garrafa, que foi o delegado oficial naquela declaração, e que, portanto, recoloca epistemologicamente a bioética no campo dessa visão potteriana, que é uma visão mais ampla, onde você tem a questão dos direitos humanos, da dignidade, da sobrevivência do ser humano com o máximo de condições em que aquele ambiente pode proporcionar. E, ao mesmo tempo, sem que ele seja o agressor, ou pelo menos seja regulado essa relação. Então, o conceito de bioética, eu diria que é um conceito amplo e que dialoga em todas as políticas que a gente pode estar traçando, porque dialoga com os direitos, a dignidade humana e a sua relação com o ambiente, com a sociedade, com o outro ser, com o outro indivíduo, etc. Professor Svedberg publicou na Revista Brasileira de Bioética o trabalho intitulado A Participação Brasileira na Construção da Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos na Unesco. Poderia comentar os principais pontos dessa publicação? Sem dúvida, professor. Eu diria que a Declaração de Bioética e Direitos Humanos de 2005, ela serve para a bioética como uma carta constitucional, uma declaração que é a referência, é a nossa lei orgânica, digamos assim. Ela traz, sobretudo com a ajuda do Brasil e de membros também de outros países da América Latina e que tinham um pensamento aliados com essa visão potteriana, ela reconduz a questão da bioética tendo como referência os direitos humanos. E coloca dentro dela questões importantes como a responsabilidade social e saúde, a questão do consentimento, a questão da cooperação internacional do ponto de vista das pesquisas, o resultado dessas pesquisas, o tratamento a ser dado para os sujeitos da pesquisa, como é que, ao mesmo tempo, os estados têm que se comprometer com a sua aplicação, seja nos campos da formação, seja no campo da saúde, seja no campo da educação, etc. A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos traduz, digamos assim, uma lógica da chamada bioética global. Ela incorpora os campos sanitário, campo social, campo econômico, ambiental, em todo o conjunto da declaração. Então, ela traz de forma sistêmica a bioética para, de novo, o que era originalmente pensada pelo Potter. Essa declaração, nós chegamos a fazer uma pesquisa mais de ordem prática no país para, então, descobrir como é que ela se aplica no Brasil. E o que nós observamos? Que em vários órgãos naquela época do governo, alguns anos atrás, que nós fizemos essa pesquisa, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, no Ministério da Saúde, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Ministério da Agricultura e, além disso, dentro do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa no Ministério da Saúde. E o diálogo feito dessas políticas, dessas formulações com a bioética é intenso. O que não está é evidenciado, ou seja, a bioética está dentro dessas políticas, mas, ao mesmo tempo, não está suficientemente evidenciado.
Então, eu diria que foi muito exitosa a participação brasileira e é um guia, uma referência para a discussão da bioética no Brasil e no mundo. Eu poderia enfatizar a importância da bioética na elaboração das políticas públicas, principalmente na área da saúde? Assim, por exemplo, quando nós tratamos das questões relacionadas ao direito à vida, e, portanto, a vida com dignidade, quando nós tratamos das questões relacionadas ao direito à saúde, com todas as suas dimensões, com os determinantes sociais que se envolvem em toda a questão do direito à saúde. Quando nós tratamos das questões relacionadas aos avanços biotecnológicos, e que, de novo, envolve o ser humano, envolve a saúde. Quando nós tratamos de questões relacionadas à erradicação da pobreza, a questão da democracia, a questão da universalização da assistência à saúde, quando tratamos de aspectos relacionados à redução de recursos para assistência à saúde, da construção de um sistema universal, tudo isso nós temos colocados claramente elementos da bioética, ou seja, a chamada ética da vida aplicada, ou a ética aplicada à vida. Exatamente dentro dos ensinamentos maiores de Aristóteles, que já falava sobre a ética, dizendo que a ação era para buscar o bem, individual ou coletivo. Então, nós recordamos essas questões todas. A inserção disso resulta, nós chegamos a fazer um trabalho comparativo entre as políticas, e inclusive nos aspectos da formulação de cada um dos principais itens da política de saúde e sua correlação com a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Esse é um estudo interessante, que é inacabado, mas é um estudo por continuar a fazer, com certeza. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e vamos voltar com esse assunto extremamente importante, que é a bioética, com o nosso convidado, professor Svedberg Barbosa. Até já. Voltamos com a nossa conversa com o professor Svedberg Barbosa, na temática principal da nossa entrevista, que é a bioética. Professor Svedberg, qual a importância da bioética da Agenda 2030, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ODS? Eu diria que há uma identidade muito forte entre a formulação originária de Porter, os princípios, os valores da bioética com o que está definido pela Agenda 2030. Se não, vejamos, na Agenda 2030, as questões fundamentais que são tratadas dizem respeito às pessoas, à prosperidade, à paz. Junto com isso, se incorporam a questão das parcerias, que na verdade são a responsabilidade dos países com toda a situação que está colocada, né? Para colocar alguns elementos. No caso do Porter, ele selecionava, quando falava da sobrevivência humana, questões como essa: população, progresso, a paz, observe que está absolutamente comum, né? Ele já incluía separadamente a pobreza, que a pobreza, no caso das ODS, está dentro da lógica geral de pessoas, com a sua dignidade, no contexto mais amplo de políticas públicas que devem reduzir. Então, observe que há entendimentos comuns muito fortes em relação a essas duas questões, a formulação da bioética. Então, a leitura da bioética para com os ODS é a melhor possível. Algumas preocupações também no campo da bioética que a gente traz para discutir os ODS. Primeiro, a questão de como universalmente tratar essas questões.
pouca gente lembra, mas a ONU, em 1986, ela baixou uma declaração que é pouquíssima conhecida, ela tem 10 artigos, chama-se Declaração do Direito ao Desenvolvimento. Aquela declaração, ela, entre outras coisas, foi deixada de lado porque os países ricos não quiseram se comprometer com o financiamento da agenda do direito ao desenvolvimento dos países pobres. Veja, passado esse tempo todo, se a gente for analisar, o item relacionado às parcerias, que em tese é exatamente responsabilidade, está tendo dificuldades, porque teve uma conferência depois da aprovação da Agenda 2030 em Addis Abeba, que é a capital da Etiópia, para tratar do financiamento. E lá, as organizações da sociedade civil disseram, olha, não tem como atingir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável se nós não tivermos essa contribuição, esse financiamento, né? Propuseram um tratado de um código tributário internacional tal que os países ricos não aceitaram. Veja, a América Latina, através da CEPAL, também diz o seguinte, viva os ODS, agora nós precisamos pensar em encontro América Latina e Caribe, porque nós vamos resolver e vamos encontrar a nossa equação. Mas se estamos falando em parceria, queremos saber como é que nós vamos ter ajuda internacional em relação a essas questões. Então essa é uma das grandes dificuldades e nós podemos dizer, o que isso tem a ver com a bioética? De novo, se nós pegarmos um filósofo alemão que é o Hans Jonas, nós iríamos tratar aqui da ética da responsabilidade. A responsabilidade individual, a responsabilidade no caso dos ODS e da leitura da bioética planetária e pública. E a responsabilidade planetária e pública, nesse caso, tem muito a ver com a responsabilidade dos governos. Então, saudamos os ODS, temos alinhamento com eles, mas colocamos desde já uma preocupação acentuada sobre como levar lá isso adiante. Precisamos mobilizar a sociedade. Agora mesmo, aqui na UNB, teve um relatório Luz sobre a implementação dos ODS. Eles estão monitorando 121 dos 169, das 169 metas. E eles afirmam no relatório agora, recentíssimo, dizendo não é possível o Brasil atingir os ODS, atingir essa agenda, se não mudarmos a configuração do país, em que há redução de gastos públicos, há uma emenda constitucional que impede exatamente o gasto na área social e uma série de redução de direitos, inclusive no campo da saúde. Falando em campos da saúde, professor, quais seriam as prioridades para se melhorar a saúde pública do Brasil? Bom, essa é uma pergunta que ela é muito ampla, professor. Eu diria que essa questão ela deve ser respondida sobre o que nós acumulamos até agora. Portanto, eu começaria dizendo o seguinte, não restringir direitos. Essa é uma agenda que parece que não é da saúde, mas ela é geral. A não restrição de direitos ela é fundamental para que você conquiste, por exemplo, o Sistema Único de Saúde que nós formulamos lá na Constituição em 88 e que hoje está sob ameaça. Então, a redução do papel do Sistema Único de Saúde num país em desenvolvimento, com desigualdades sociais intensas, é necessário que ele seja preservado. As crises dos sistemas universais de saúde, mesmo o NHS inglês e outros, não colocam em risco aquilo que é essencial, que é o direito universal, a equidade, a assistência, né? O direito a todos à saúde. Então, a primeira coisa, reconstruir o SUS a partir dos seus parâmetros, como um sistema público, universal, equânime e de acesso a todos, né? E com participação da sociedade. Isso é a primeira. Isso significa que os programas que estão sendo desativados, como o programa Mais Médicos, o Brasil Sorridente, o Farmácia Popular e outros tantos, eles têm que serem revigorados. Nós temos que retomar
a questão da estratégia de saúde da família dentro da prioridade da atenção básica, da atenção primária à saúde. E, ao mesmo tempo, temos que conformar essas questões todas com algo que eu já tinha falado antes, que é a questão do financiamento. O subfinanciamento da saúde já existia em épocas anteriores, inclusive nos governos anteriores, mas se acentuou muito a partir desse governo que hoje está instalado e que, naturalmente, é um governo de pouca legitimidade, oriundo de um golpe parlamentar, etc. É preciso estar atento a essas questões. Ou seja, o subfinanciamento da saúde impede a concretização da questão do modelo de saúde para todos, que é a nossa defesa como cláusula pétrea no país. Vamos esperar, professor, que nos próximos anos a gente avance, em vez de caminharmos para o retrocesso, né? Que realmente a gente tenha uma ponte do futuro que vai fazer com que todos os brasileiros possam ter uma vida digna. Professor Svedberg, o movimento 2022, o Brasil que queremos, tem como objetivo estimular os jovens para construírem caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Pois não. Primeiro, acho que a gente tem que ouvir muito mais os jovens. A mensagem, eu diria inicialmente, é que a gente escute os jovens. Portanto, a primeira mensagem, o nosso compromisso de ouvi-los. O diálogo com a juventude é o que permite com que nós possamos ter avanços. A juventude, ela por si só, ela é revolucionária no sentido de que ela está imbuída do espírito da novidade, da busca, da procura e, ao mesmo tempo, de valores universais muito fortes, como a justiça, a solidariedade. Essas questões que poucas vezes a gente consegue, talvez, dialogar tão fortemente, reside, entre outras coisas, no defeito nosso e não da juventude. Então, eu quero ressaltar as qualidades da juventude e dizer, e chamá-los, dizer, queremos dialogar com vocês. Nos digam, inclusive, como podemos fazer esse diálogo. Eu acho que dessa forma nós vamos encontrar um meio termo. Dessa forma nós vamos chegar em 2022 melhor no país, com a juventude incorporada ao seu mercado de trabalho, com as suas pautas atendidas, etc. E, ao mesmo tempo, vamos, que é meio do caminho para chegar no 2030, em 2030. Então, nós temos 2022 é quase a metade do caminho, que é daqui a pouco, e 2030 é um pouquinho mais adiante. Mas que bom se a gente pudesse ter, nesse processo para 2022 e para 2030, uma nova leitura em relação ao papel da juventude no mundo, na sociedade, na família, e com certeza haveremos de aprender bastante, porque os ensinamentos nossos, elas são temporais e os ensinamentos da juventude são atemporais, são oriundos da própria natureza da juventude. Isso faz uma grande diferença no diálogo. É isso que eu gostaria de dizer. Vamos então torcer para que aqueles brasileiros que vão nascer em 2022 ou 2030 tenham um Brasil bem melhor do que temos hoje. Professor Svedberg Nascimento Barbosa, gostaria de agradecer imensamente por essa importante e interessante entrevista. Esse e outros programas do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!